Tragédia que matou 10 pessoas no centro de treinamentos do Flamengo provoca diversas reações, movidas por revolta, por clubismo, por precipitação. As pessoas querem justiça, as pessoas querem um culpado. Eu entendo que para muita gente é difícil entender o papel do jornalista nesse contexto. Não podemos ser irresponsáveis como qualquer anônimo na esquina, na rua, no bar, no trabalho, que eventualmente levante acusações graves contra pessoas ou instituições sem que amanhã possam prová-las. Quando um jornalista veicula uma opinião, uma informação, ela deve ser muito bem checada ou tem que ser muito cuidadosa, porque se aquela informação, se aquela opinião não fizer sentido, não for verdadeira, as consequências são muito graves, não só para o jornalista, mas para os envolvidos. Já tivemos casos como o da escola base aqui no Brasil, em que a precipitação da imprensa provocou consequências devastadoras em algumas pessoas, em suas vidas. E é preciso cautela nessas horas. E, como cautela, entenda o seguinte: não cabe ao jornalista julgar de forma precipitada, sem as informações técnicas, um incêndio que mata pessoas. Cabe ao jornalista buscar as informações que envolvem o caso. Na sexta-feira, publiquei 2 posts no meu blog. O primeiro, até questionando o papel da imprensa nesse contexto e a forma como nos comportamos diante das tragédias, dando enorme destaque, grandes holofotes quando elas acontecem, mas raramente o jornalismo brasileiro, em todas as áreas, não só no esporte, tem se preocupado em denunciar e investigar, o que de alguma forma poderia até colaborar para que certas desgraças não acontecessem. Pois então, esse momento é o momento de cobrança e de dar as informações. No segundo post que publiquei no meu blog nessa sexta-feira, aliás, aqui embaixo você encontra os links para eles, são 3 ao todo, eu compartilhei uma informação, que não se trata, não tem nenhuma opinião no texto, é só uma informação. A informação é, em cerca de 72 horas, essa informação também eu compartilhei na ESPN Brasil durante o programa Futebol na Veia, aliás, ao vivo, assim que a recebi. O Flamengo removeria esses contêineres dali do local, que serviam de dormitório, estavam ali há muitos anos, foram utilizados até como refeitório, até pelos profissionais, com outros fins, porque na próxima semana estava prevista a mudança, né, dos meninos da base para instalações definitivas, que eram ocupadas pelos profissionais, que já migraram para uma outra nova. Alguns entendem como passada de pano, tentando minimizar. É informação, gente. Não é uma opinião. E essa informação, evidentemente, não vai atenuar em nada o que aconteceu. Apenas informação. Para você saber, por exemplo, que por alguns dias talvez isso não tivesse acontecido. A não ser que pegasse fogo lá nas novas instalações para onde eles vão. O que também poderia acontecer em tese. Incêndio pode acontecer em qualquer lugar. Desde que você tenha uma situação que permita, né, que o fogo se alastre em algum momento. Então é muito complicada a situação do jornalista nessa hora, porque as pessoas não entendem. E elas querem que você seja leviano, que você acuse, aponte. E eu não vou fazer isso. Não faço com o Flamengo, não é porque é o meu time. Não faço com o Flamengo porque eu não vou fazer com o Botafogo, com o Grêmio, com o Cruzeiro, com o Inter, com o Corinthians, Palmeiras, com clube nenhum. Atlético, Cruzeiro, porque não faz sentido. Eu lembro que em 2014 eu estava no jogo entre Grêmio e Santos em Porto Alegre, ao lado de Cledir Oliveira, quando houve aquele episódio do Aranha, racismo. E logo após a partida, eu fiz esse comentário que você vê agora. Se quiserem interditar o estádio do Grêmio, vai ser uma briga do STJD com o Grêmio, mas não vai resolver o problema. É que eu disse, tirar o sofá da sala. Você dá uma satisfação à sociedade. Olha, estamos punimos o clube. Ok, mas e aí? Como é que um clube de futebol, essa é a pergunta que eu sempre faço, como um clube de futebol pode administrar as mentes malucas de milhares de pessoas? O cara vem, compra o ingresso, entra aqui,
ou em outro estádio, assiste o jogo e se manifesta dessa maneira. Como é que o presidente do clube, o diretor, vai proibir o cara de fazer isso? Ele vai para casa e não acontece nada. Quer dizer, a punição tem que ser individual ao cidadão. Pois é, embora desde o primeiro momento eu tenha dito que era contrário à punição ao clube, e continuo sendo contrário à punição ao clube nesses casos, e vou explicar por que adiante, em vários momentos, sempre que acontece alguma situação de racismo no futebol, surgem nas redes sociais torcedores do Grêmio, de outros clubes, dizendo: você pediu para fecharem lá a arena do Grêmio, queria punição para o clube. Eu nunca pedi punição para o clube. E sabe por quê? Eu entendo que o presidente do clube não pode ser responsabilizado a priori, o clube em si, né, pelas ações de indivíduos que compram ingresso, vão lá dentro e brigam e são racistas, que agem, sei lá, com atitudes de xenofobia. Como o presidente do clube vai controlar isso? Na minha opinião, em qualquer situação do tipo, xenofobia, racismo, violência, enfim, tudo que vai infringir a lei, o indivíduo é que tem que pagar. A ação é dele. E o clube deve ser punido caso ele seja negligente, omisso ou cúmplice naquela ação, ou incentivador daquela ação. Aí o clube tem parcela, sim, de responsabilidade. E aí ele vai ser punido de alguma maneira. Deve ser. Então é muito complicada e delicada a nossa situação. E eu quero compartilhar aqui com você que me acompanha aqui no canal, na ESPN Brasil, agora no UOL, na Gazeta do Povo, no Estadão. E como é difícil para a gente o trabalho. Não só pela tristeza de ver essas pessoas morrendo e tantos meninos, o que corta o coração, mas ter que continuar dando informação e sendo cobrado por pessoas que querem que você dê opinião sobre algo que você não está ainda pronto para dar opinião, porque você não sabe o que aconteceu de fato, por que aconteceu. Por mais tentador que seja para você, que eventualmente esteja com ódio e querendo culpados, nós não podemos apontar os culpados sem que eles sejam comprovadamente identificados. E cedo eu usei inclusive a palavra fatalidade, quando pouquíssimas informações haviam até então, e ela está sendo utilizada covardemente por algumas pessoas nas redes sociais, tentando atribuir a mim a ideia de que houve uma fatalidade. Não, se você olhar o print, eu vou mostrar ele aqui, está aqui do lado. Eu falo de várias situações e do cuidado que temos que ter. Se foi fatalidade, se foi culpa de alguém, ou seja, eu tento abordar em poucas linhas as possibilidades existentes. Isso foi cedo, foi de manhã. Assim que eu acordei e fiquei sabendo dessa desgraça. Então é muito complicada a situação, é muito difícil para a gente, porque além de ter que trabalhar com informação, hoje com as redes sociais, embora nós tenhamos aí a maioria massacrante de pessoas bacanas, legais, sempre surgem os abutres, os vermes virtuais, que tripudiam em cima da morte dessas pessoas, e você tem que ler esse tipo de coisa, e ao mesmo tempo pessoas que tentam questionar a nossa postura como se nós devêssemos agir de forma irresponsável. E no meu caso específico, pelo fato de ter sido no Flamengo, o Flamengo ser o meu time, surgem os covardes que tentam associar uma postura que tento ter a mais sóbria possível, como teria sendo com qualquer clube, e tomara que não aconteça mais, ao fato de ser torcedor do Flamengo. Como se em momento algum tivesse criticado dirigentes do Flamengo, em momento algum tivesse criticado jogadores do Flamengo. Alguns até dizem que eu estou fechado com a atual gestão, porque fui crítico da gestão do futebol, especificamente do futebol, um mandato do ex-presidente que terminou em dezembro. Fosse eu um covarde desse tipo, eu estaria aqui tentando responsabilizar pessoas que não estão mais no clube, porque foram elas que inauguraram o centro de treinamento. Mas eu não sou um covarde, nem sou um leviano, eu não vou responsabilizar ninguém. Quem vai responsabilizar alguém, se tiver que responsabilizar alguém, são as autoridades, são os peritos, são aqueles que vão averiguar detalhadamente tudo o que aconteceu, para então tornar de conhecimento de todos nós, do público, da imprensa, as razões pelas quais essa tragédia aconteceu no centro de treinamento do Flamengo. É isso aí. Então, nesse momento, força às famílias e cobrança também aos dirigentes do Flamengo atuais que precisam, talvez até os anteriores, precisam responder às muitas perguntas que continuam pipocando a cada minuto na imprensa e que ainda não tiveram respostas.